Segunda-feira, 21 de dezembro, bem-vindo a mais uma edição do Panorama. E agora veja os destaques desta edição. No Giro de Notícias, governo federal libera 20 bilhões de reais para vacinar os brasileiros. Atletas de alta performance recebem o Bolsa Pódium, mesmo durante a pandemia. Jogos escolares de Minas Gerais vão ter etapa online. Você vai ver também. Ministro derruba a resolução que zerou o imposto de importação de revólveres. Natal em Minas Gerais. Empresas apostam em promoções para aquecer as vendas. E ainda, hoje começa o verão, a estação do ano marcada pelo aumento das temperaturas e das chuvas. Continue ligado, o Panorama está no ar. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Os recursos também serão utilizados para custear a campanha de vacinação em todo o Brasil, que envolve logística e material. Então, logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. Nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. Se nós somarmos esses três números, nós vamos ter 24 milhões e 700 mil doses em janeiro. Com a pandemia, as Olimpíadas que seriam este ano foram adiadas. Mesmo assim, atletas brasileiros continuam recebendo o Bolsa Pódium, um patrocínio para a categoria do alto rendimento que tem chances de medalha em Tóquio no ano que vem. Mais de 270 atletas recebem o benefício. Traz um pouco mais de tranquilidade num ano tão atípico, pra gente, um ano com pandemia. Então, eu acredito que seja um dos projetos mais importantes que a gente tenha na atualidade para continuar em alto nível, O ciclo para Rio 2016 e o ciclo agora para Tóquio 2021 aumentou e muito o número de atletas entre os 20 maiores do mundo. É o esporte do Brasil crescendo no alto rendimento. Vamos continuar falando de esportes, só que agora dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que devido à pandemia foram transferidos para o mundo virtual. O governo do estado vai possibilitar a participação dos estudantes atletas nas competições online. Tem xadrez, NBA 2K e também FIFA 2020. No site jogosescolares.esportes.mg.gov.br você confere as datas das inscrições e das competições. O Casu Hospital Irmã Denise comunicou a alta hospitalar de mais 2 pacientes que estão curados da Covid-19. São eles: Edivane Franco de Souza, de 44 anos, de Santa Maria do Suaçuí, e Helena Rodrigues, de 72 anos, residente de Ipanema. Parabéns a eles e os nossos agradecimentos a toda a equipe do Casu. O ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu os efeitos da resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, que zerou a alíquota do imposto sobre a importação de revólveres e pistolas. Fachin diz ter atendido um pedido liminar feito pelo PSB, que justifica que isso facilitaria o acesso da população a armas de fogo. O ministro Edson Fachin explicou o motivo de tomar a decisão sozinho. No despacho de 18 páginas, ele argumenta que a medida cautelar do PSB pode ser julgada de forma monocrática, porque a isenção de imposto para as armas é de extrema urgência e envolve perigo de lesão grave.
O ministro sustenta que a medida tem impacto grave na indústria nacional de armas. Para Fachin, zerar o imposto de importação significa risco de desindustrialização no Brasil em um setor estratégico para o comércio internacional. Ele cita ainda o Estatuto do Desarmamento. Para Fachin, a decisão do governo vai contra a Constituição, porque não existe no país um direito irrestrito ao acesso às armas, ainda que sob o manto do direito à legítima defesa. Fachin ressalta que o uso de armas de fogo, seja por agentes públicos ou privados, só se justifica em caso de absoluta necessidade. O ministro encerra dizendo que a redução a zero da alíquota do imposto de importação contradiz o direito à vida e à segurança e contraria a Constituição. Agora, a decisão do ministro Fachin será apreciada pelo colegiado, que poderá confirmá-la ou rejeitá-la. O ministro determinou que a ação seja julgada no plenário virtual. Só que por causa do recesso do Judiciário, que começou ontem, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal só devem votar em fevereiro. Enquanto isso, a importação de revólveres e pistolas segue sendo tributada. Antes da decisão de Fachin ser divulgada, o presidente Jair Bolsonaro havia participado em Brasília do encerramento dos cursos de formação de delegados e peritos da Polícia Federal e ressaltou a importância do trabalho da PF. Vocês, mais que uma esperança, uma certeza que o Brasil pode dar certo. A aprovação do presidente se mantém estável. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que Jair Bolsonaro manteve sua melhor avaliação desde o início do mandato. Em junho, já em meio à pandemia, os que consideravam o desempenho de Bolsonaro ótimo ou bom eram 32%. Em agosto, passaram para 37%, percentual que se manteve agora, em dezembro. Os que consideravam desempenho regular eram 23% em junho, 27% em agosto e agora são 29%. Em junho, 44% apontavam o desempenho do presidente como ruim ou péssimo. Em agosto eram 34% e agora são 32%. Os que responderam que não sabem eram 1% em junho e agosto, e agora são 3%. Em relação à pandemia, 52% dos entrevistados acreditam que o presidente Jair Bolsonaro não tem culpa pelas mortes por Covid-19. 38% consideram Bolsonaro um dos culpados, mas não o principal. 8% acham que o presidente é o principal culpado e 2% não sabem responder. A pesquisa foi feita por telefone dos dias 8 a 10 de dezembro com 2.016 brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Boa parte das empresas e estabelecimentos comerciais apostam em promoções para atrair o consumidor neste Natal e aumentar as vendas. Pelo menos é o que garante a FEComércio MG, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado. Confira na reportagem. O varejo espera aproveitar o Natal para melhorar as vendas. É o que afirma a FEComércio de Minas Gerais, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado. Um estudo recente diz que 29% das empresas que têm relação com a data festiva estão otimistas. De todo o comércio, pelo menos 78% estimam impacto em suas vendas durante o período natalino, mas a expectativa é de que às vésperas da data seja movimentado 57% das vendas esperadas para o período. Para alívio do consumidor que procura presentes, cerca de 32% das empresas tinham previsto adotar liquidações, promoções e investir em propaganda. Espera-se que o Natal estimule um aumento nas vendas, com preços melhores para atrair o consumidor.
Não é todo mundo que vai ficar em casa sozinho, tem pessoas que vão sim confraternizar, que vão estar com as famílias, né? Que vai gastar com a ceia de Natal, vai gastar com roupa. Como o comércio e varejo querem aproveitar o Natal para melhorar as vendas, o consumidor pode encontrar preços e condições especiais. É bem provável que os lojistas estejam investindo em promoções com mais de um presente na mesma compra. Ainda de acordo com a FEComércio de Minas Gerais, o Natal vai alterar em quase 90% as vendas de móveis, eletrodomésticos, artigos de uso pessoal e doméstico. Além disso, há uma tendência de que as pessoas busquem produtos de cozinha. Por fim, existem diversas alternativas no mercado e é possível escolher considerando os preços, quantidade de itens, durabilidade e gosto pessoal. O que a gente fala para as pessoas geralmente é para ter um pouco mais de lucidez, né? Não ser tanto ávido a querer consumir de maneira desnecessária. Então a pessoa ela tem que ver aquilo que realmente cabe no bolso dela, não gastar mais do que ela pode consumir. E eu estou falando uma coisa que parece óbvia, mas acontece muito, da pessoa gastar todo o recurso que ela tem durante o final do ano, e quando chega agora no começo do ano, onde vem as principais contas do começo do ano, né, que sejam de impostos, né, de materiais das crianças, enfim, a pessoa acabou se descapitalizando totalmente. Então o que a gente fala para as pessoas é terem um pouco mais de cuidado e responsabilidade para gastar esse dinheiro de forma eficiente. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Na terça-feira em Caratinga, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 18 e 31 graus. Amanhã em Bom Jesus do Galho, expectativa de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. A mínima é 18 e a máxima 32 graus. E em Ubaporanga, a previsão é de pancadas de chuva. A mínima é 21 e a máxima 34 graus. E o verão chegou! A estação mais quente do ano começa hoje, dia 21 de dezembro. Esse período é marcado pelo aumento das temperaturas e também das chuvas. Agora você vai conferir as características e previsões para esta temporada. Confira! Com o fim da primavera, damos as boas-vindas para mais uma estação do ano, o verão. Dias mais longos e noites mais curtas. Aqui no Hemisfério Sul, ele começa agora e se estende até o fim do mês de março e é caracterizado pelo aumento do calor. Neste gráfico, podemos observar a temperatura média esperada para Caratinga ao longo de todo o ano. O mês de fevereiro de 2021 é o que apresenta a média mais elevada. O verão é a estação do ano na qual nós do Hemisfério Sul ficamos mais próximos do Sol e, consequentemente, recebemos maior energia deste. Esse maior volume de energia faz com que as médias de temperatura, especialmente de janeiro, fevereiro e março, sejam as mais elevadas para todo o Hemisfério Sul e aí para a região de Minas, Caratinga, todo o leste mineiro. Para este ano, excepcionalmente, nós vamos observar que é esperado que essas temperaturas, que normalmente já são altas, fiquem também ainda um pouco mais elevadas, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro. O aumento no volume de chuva é outra característica marcante do verão. No próximo mês de janeiro, a expectativa é que chova aproximadamente 220 milímetros, mas essa média pode ficar abaixo do esperado. Para Caratinga, em média, se espera cerca de 220 milímetros e para o mês de março, em torno aí de 140 milímetros. Nós vamos observar que este ano de 2020, tanto janeiro como fevereiro e também como março, choveu muito, aliás, muito acima dessa média esperada. Infelizmente, para janeiro a março do ano que vem, de 2021, essas médias, há uma expectativa de que essas médias fiquem, na verdade, abaixo do esperado, principalmente para o mês de janeiro e fevereiro. Então, janeiro e fevereiro, meses com menor volume de chuvas, ou seja, abaixo da média normalmente esperada, e março com volumes superiores,
maiores que a média normalmente esperada. Lembrando que, se janeiro já é um mês bem chuvoso, chover abaixo da média não significa que vai chover pouco, porque já se espera cerca de 220 milímetros. Então pode-se chover aí em torno de 150, 180 milímetros. Para entender a expectativa geral do clima, é preciso considerar todos os fenômenos que acontecem simultaneamente. Tem-se ouvido falar muito que o verão de 2020-21 será marcado pelo fenômeno Laninha. O que é o fenômeno Laninha? É o resfriamento das águas do Pacífico. Normalmente, quando acontece o resfriamento das águas do Pacífico, um fenômeno muito conhecido, um sistema atmosférico, na verdade, muito conhecido nosso aqui, atua, de acordo com alguns pesquisadores, em maior quantidade, trazendo maior volume de chuvas, que é as ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Então, como para o verão de 2020-21 é esperado Laninha, também seria esperado que as ACAS atuassem com maior força e por isso trouxessem maior chuva. Mas isso não vai acontecer. Por que não vai ocorrer? Porque paralelo a esse resfriamento das águas do Pacífico, está acontecendo também um aquecimento das águas do Atlântico. Então a Laninha não vai trazer todas as características aqui para o Brasil e para a região de Minas como normalmente é esperado. Um alerta para as conhecidas pancadas de chuva, que chegam com um volume intenso de água, o que pode acabar causando algum deslizamento de terra ou maior instabilidade em áreas de risco. Há uma tendência de que alguma umidade da Amazônia chegue até nós, mas cause chuvas isoladas. Então essas chuvas que vão acontecer não serão praticamente pelas ACAS, pela ocorrência das ACAS, mas sim por alguma umidade que ainda chegue da Amazônia, que caracterize uma ZECOL, que é a Zona de Convergência de Umidade apenas, e principalmente pelas instabilidades atmosféricas, que são muito comuns no verão e que caracterizam as chamadas chuvas de verão. E aí é muito importante que Caratinga e região fiquem atentos, continuem atentos a essas chuvas, principalmente por causa dos desastres que têm ocorrido aí na cidade, como a gente tem observado nos últimos dias aí, em relação aos deslizamentos. Então o risco, mesmo com volumes de chuvas menores, eles continuam porque, tipicamente no verão, mesmo não sendo chuvas de zacas, as chuvas de instabilidades, elas são chuvas muito fortes e muito concentradas, que podem favorecer a permanência de ocorrência desses fenômenos. A primeira edição desta semana vai ficando por aqui. Siga conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Obrigada por ter nos acompanhado. Amanhã o nosso encontro marcado é às 6h30 da noite aqui na UNEC TV. Até lá!